Agentes especialistas e memória cache no NATN. Uma técnica antiga, mas que tem melhorado a assertividade dos meus agentes SDR em 100%. Quem é gestor de automação que está começando agora deve ter se deparado com um problema. O agente SDR que você implementa para fazer atendimento de lead, muitas vezes entrega a resposta rápido demais. E a questão não é responder rápido, porque responder rápido a gente quer isso. A questão é entregar informações na hora errada. Com um agente SDR inteligente, é uma boa prática, uma boa estratégia da empresa, do negócio, colher a maior quantidade possível de informações do lead e assim encaminhar para uma solução correta e fazer uma venda. Isso é importante tanto no processo de venda quanto na qualificação desse lead posteriormente. Não é desejável que meu agente SDR entregue algumas informações já de cara. Eu não quero que o lead venha com a pergunta, que é a principal pergunta que o lead faz, né? Qual é o preço? E eu não quero que meu agente SDR receba essa pergunta e já responda de cara dizendo, o preço é esse. Porque faz parte da estratégia de venda entender qual é a queixa do lead e trazer os benefícios, entregar meus benefícios antes de dar o valor, o preço. Muitos agentes SDR que eu vejo por aí no mercado, eles são inteligentes, eles conhecem, eles têm o conhecimento, aquela base, mas eles não conhecem o processo. Muitos gestores de automação não conseguem implementar um prompt bem feito para que o agente ele entenda o processo e entregue as informações na hora certa. E é aqui que entra o nosso conceito de agentes especialistas utilizando memória cache. Eu tenho esse fluxo que representa um agente SDR para uma clínica de estética. Ele parece pequeno aqui, mas ele é extremamente poderoso e tem sido extremamente eficiente para meus clientes que são clínicas de estética. O que a gente implementa nesse fluxo é o seguinte: nessa primeira sessão eu tenho uma captura e tratamento das mensagens que são enviadas no meu WhatsApp, no WhatsApp de atendimento da clínica. Aqui eu faço o primeiro registro do lead em uma planilha, porque eu quero capturar o mais rápido possível as informações dele para que eu possa tratá-la depois, fazer ali um follow-up. E aqui eu trato tanto áudio quanto texto e imagem. E aqui, nessa segunda parte, é um buffer, em que eu acumulo as mensagens que são enviadas pelo lead para que eu não fique respondendo mensagem uma por uma de uma resposta humanizada. O que geralmente acontece no WhatsApp é uma pessoa enviar ali perguntas picadas, né? Oi, tudo bem? Bom dia. Gostaria de informações. 3 mensagens. Se eu não fizer um tratamento de buffer, o meu agente ele vai responder individualmente essas 3 perguntas. E aí não se trata, vai parecer que não é humano, ele vai se entregar e as pessoas vão perceber que é um agente. E nessa parte final aqui, eu tenho o envio utilizando a API Evolution da mensagem recebida com a resposta do agente para o lead e faço um tratamento aqui posterior para cadastrar isso no CRM. E aqui está o nosso agente que tem agentes especialistas. É preferível que, quando o lead entre em contato com o atendente da clínica, ela procure saber qual é a queixa para poder encaminhar a melhor solução para esse lead. Muitas vezes, o líder ele não sabe daquilo que ele precisa. E faz parte do atendimento, faz parte do processo de venda, compreender e indicar o melhor procedimento. Acontece que uma clínica de estética, ela tem diversos procedimentos. Ele tem botox, tem harmonização facial, tem fios de colágeno, fios de sustentação, enfim. E eu colocar todas essas informações no prompt de um agente, ele vai provavelmente alucinar, ele vai se perder na conversa. Se eu coloco isso numa base vetorial, também não é tecnicamente viável, porque são informações que não mudam. Então eu não preciso utilizar uma base vetorial para isso. Eu posso colocar as informações que não mudam direto do prompt. E aí eu tenho um desafio: como colocar tanta informação no prompt sem ela alucinar? E aí a gente vem para aquela frase de Júlio César, imperador romano: dividir para conquistar. E é aqui que entra o conceito de agente especialista. Nessa automação, eu tenho aqui uma clínica que ele tem um agente inteligente que ele é responsável apenas pelo atendimento. Aqui a gente está simulando uma vida real, o que acontece mesmo de fato com humanos. Eu tenho um atendente, o atendente vai receber a queixa do lead e da maneira dela, ela vai consultar especialistas para saber qual é a melhor solução
para aquela queixa, inclusive mais de um especialista, porque eu posso ter ali queixas do lead que se relacionam com mais de um procedimento. E isso é ótimo, porque a ideia da clínica de estética é vender pacotes de serviços e não oferecer apenas um serviço, e pior ainda, quando o lead entra com a informação, ela simplesmente entregar o valor que não é cabível para a estratégia desse negócio aqui, porque cada caso depende. Eu tenho uma variação de preços para a quantidade de aplicações de determinado procedimento. E eu não posso simplesmente chegar e entregar esse valor. Eu posso até entregar menos ou entregar a mais esse preço, né? Espantar o lead ou atrair de forma errada, e aí se configura uma propaganda enganosa. Afinal, o lead falou com alguém e esse alguém respondeu de maneira errada. Inclusive, dá para até se cogitar aqui, fazer uma discussão de como cabe a responsabilidade dos humanos quando é uma inteligência artificial conversando. Isso aí é papo para outro vídeo. E aqui nós temos o atendente clínica. E esse atendente clínica, ele tem um prompt e ele está de acordo com aquela anatomia do prompt do Greg, um dos diretores, CEO da OpenAI, que ele traz um conjunto de sessões aqui específicas de como desenhar um ótimo prompt. Eu tenho aqui a primeira seção, que é o objetivo, né? O objetivo da IA, o seu papel, a sua função. Eu tenho uma extensão desse objetivo. Eu tenho aqui o contexto, estilo de resposta. E ele aqui é configurado para sempre que um lead fazer uma queixa, eu solicitar as tools que estão relacionadas com os nossos agentes inteligentes. Eu vou ter aqui um modelo, uma LLM, no caso aqui o ChatGPT, a OpenAI. Eu vou ter uma memory de longo termo, que é um Postgres. Eu vou ter aqui um short memory, que é uma memória Redis. Eu falei isso aqui no vídeo passado. Vou colocar o card aqui em cima para você dar uma olhada e já acompanhar também essa automação. E aqui entra os agentes especialistas, juntamente com a tool que vai encaminhar para um ser humano quando for necessário fazer um orçamento ou algum suporte. E aqui a gente tem aquela novidade que é o NodeThink, que também está no vídeo anterior, e eu peço que você dê uma olhada porque está funcionando muito bem. E além disso, eu tenho uma base de conhecimento utilizando o PGVector, que é uma base vetorial do Postgres, sem utilizar Supabase, sem pagar nada por isso, que ele fica responsável por aquelas informações variáveis. Por exemplo, promoções do mês, que você coloca e tira essa informação e que não vai ficar aqui de forma perpétua. E aí vamos dar uma olhada aqui nesses agentes especialistas. Como é que eles funcionam? Eu tenho aqui o fluxo de dois agentes especialistas, o Botox, especialista em Botox, e um especialista em harmonização. Eles são exatamente iguais. Todos os agentes aqui têm a mesma estrutura. O que vai acontecer? Nesse agente Botox aqui, eu recebo as informações que são passadas pelo atendente, que é um identificador do WhatsApp, que eu uso ele como ID único. Eu tenho uma mensagem que foi passada pelo lead, a última mensagem. Eu tenho o motivo daquele lead e tenho o procedimento recomendado ou que o atendente acha que é recomendado. O objetivo desse agente aqui é validar o motivo, validar o procedimento passado pelo atendente, porque o atendente apenas supõe, como um humano mesmo, supõe se aquilo ali é válido ou não. E aqui eu faço um tratamento utilizando a memória cache. Aqui, ó, eu vou ter aqui variáveis. Uma variável aqui, eu só vou ter uma única variável que é o nome da coluna, que eu vou utilizar na base de dados Redis. Entenda o seguinte, tá? Eu não sei em qual momento da internet as pessoas passaram a não ler mais a documentação das ferramentas que estão utilizando. Eles apenas estão replicando as informações que ele aprende sem ter a mínima ideia do que se trata. O Redis aqui, eu quero conversar com você sobre isso. Eu uso aqui, eu vou explicar a automação, depois a gente volta aqui. Eu quero dar uma prensa. Hoje eu tô puto com os fraldinha. Fraldinha, cara, só dá trabalho. Ou chora ou faz merda. Vem no Redis. O Redis, eu vou armazenar nesse Redis um resumo da conversa. O objetivo do Redis é somente esse. Eu recebo a mensagem, crio o nome da coluna aqui para ficar padrão, busco a informação primeiro lá no Redis, depois eu passo o resumo da conversa toda para esse agente. Esse agente aqui ele vai ter um prompt que é especializado em Botox. Ele vai conter aqui o input, o que ele vai receber, e esse recebimento aqui a gente trata aqui em cima. Na parte de baixo, a gente lida com o comportamento do agente. E aqui é as variáveis de entrada, aquilo que ele vai receber para ser tratado aqui embaixo.
E aqui eu vou ter o que ele vai receber, né? Procedimento, o motivo, o resumo da conversa. E com base nesses dados, ele vai gerar uma mensagem de orientação e humanizada para ser entregue ao agente responsável pelo atendimento. Então, esse especialista, ele não lida com o líder. Ele lida diretamente com o nosso agente atendente, que vai receber a resposta dos especialistas e vai tratar de forma humanizada e leiga para responder para o humano, que é o nosso líder que está com queixa. E porque o atendente e o humano também não sabem. Quem sabe é o especialista. Perceba que ele não utiliza nenhuma memória aqui. Ele não está usando nenhuma memória persistente. Eu só uso apenas o modelo e o prompt para que eu economize processamento. Após a resposta, eu apago as informações porque o Redis ele não tem uma função de update. Então, para eu atualizar as informações que foram processadas aqui, eu peguei aqui, processei aqui, apago e atualizo. Eu boto de volta, eu apago para colocar novamente a resposta desse. Para que isso? Porque esse conhecimento que está no Redis, ele vai ser aproveitado por todos os agentes especialistas. Todos eles vão ter consciência daquilo que está sendo conversado. E eu não preciso armazenar esse histórico de conversa no Postgres, porque ele já vai fazer aqui, o atendente já tem essa função de receber e dar uma resposta processada. Nesse Postgres aqui, eu vou ter a responsabilidade de armazenar tanto a pergunta do lead quanto a resposta da minha IA, do nosso atendente. E assim eu posso fazer uma qualificação. Eu não preciso armazenar todo o processamento, que é o modo de pensar dos nossos agentes especialistas. Mas eles precisam da memória. Eles precisam saber o que é que está acontecendo. De onde está vindo, qual foi os procedimentos que já passaram por ela, o que foi indicado, quais já foram as queixas antigas nessa mesma linha de conversa. Então esse meu agente Botox, ele atualiza a informação no Redis e também vai compartilhar com outros especialistas. Aqui é um especialista em harmonização que também vai ter o mesmo padrão de consulta. Ele vai pesquisar a mesma coluna, ele vai recuperar a informação, vai processar. A diferença dele é o prompt. Porque esse prompt aqui é de um agente especialista em harmonização facial, que tem objetivos e cada procedimento ele tem um tratamento diferente. E tudo isso vai sendo atualizado na memória Redis. Eu tô putaço, e eu preciso conversar com vocês aqui, que tem muita coisa acontecendo na internet, tem muito fraldinha aprendendo com Mirim aprendendo com Júnior, e os sêniors que sabem alguma coisa estão cansados. Juninho... Ah, Juninho, velho, pelo amor de Deus, cara. Paciência. É o seguinte, você que tá começando agora, tá? Você é da galera do low code, no code, que tem preguiça de ler documentação. Toda máquina tem uma estrutura resumida dessa maneira. O seu computador vai ter isso, a tua VPS, que é um computador, vai ter isso. Teu celular tem isso, tua batedeira que tem memória tem isso, tua televisão tem isso aqui. O que é? A gente tem um CPU, e a CPU, um processador, ele é responsável por processar. É isso. Ela recebe instrução, entra com o resultado, entra com umas variáveis e sai com o resultado. É isso que ela faz. As CPUs modernas, ela possui aqui dentro um cache. Nós temos 3 níveis de memória, tá? A cache, a memória RAM e a memória persistente, que é o armazenamento. Todas elas têm uma função que é armazenar. Só que cada um tem suas vantagens e desvantagens. A cache, ela foi colocada aqui na CPU, porque a CPU, ela antigamente ali, vamos dizer, na arquitetura de computadores, o 386, um dos primeiros processadores pessoais, de computadores pessoais. A CPU, ela tinha capacidade de processar apenas uma instrução por vez. Ainda era lento, porque era uma vez, executava uma vez, outra vez. E aí a gente teve a ideia de criar o multiprocessamento. Para processar múltiplas coisas, múltiplos processamentos, a CPU ela criou um algoritmo lá no circuito, juntamente com os sistemas operacionais, que ela recebe uma instrução e enquanto ela está processando, enquanto ela está esperando alguma resposta, ela envia as informações para uma memória volátil, que é essa RAM aqui. Só que essa RAM, ela está dentro da nossa placa-mãe. E a posição dessa RAM dentro da placa-mãe influencia. Quanto mais próximo da CPU, melhor e mais rápido. Até isso conta. E aí, depois de um tempo, as CPUs foram sendo modernizadas e se teve a ideia de colocar uma memória aqui dentro, para ficar ainda mais rápido. Ela tem a mesma natureza da RAM. Ela é uma memória que os dados não persistem no tempo. E a ideia dela aqui é somente transformar essas instruções em processamento mais rápido. Quando a cache está cheia, ela manda para a RAM.
E quando as informações da RAM precisam ser persistidas, o sistema operacional junto com a CPU grava isso em disco rígido. O que eu quero conversar aqui que essa arquitetura, ela influencia na forma como você desenvolve suas automações. Ela vai impactar diretamente no consumo da sua VPS e nos dados para você processá-las depois. A gente está trabalhando aqui com uma automação de agente SDR que ele precisa qualificar posteriormente a conversa. E eu preciso de rapidez para os nossos agentes inteligentes. Vou desenhar para vocês. O armazenamento persistente ele é muito mais lento do que a memória RAM. E a memória RAM é muito mais lenta do que o cache que está do lado do CPU, dentro da CPU, literalmente. Eu tenho essa hierarquia de rapidez. Memória cache, memória RAM e memória em disco. Quando eu faço requisições que estão em disco, ele vai ser muito mais lento do que requisições que eu faço na memória RAM. A gente, nas nossas automações, a gente trabalha com bancos de dados. E os bancos de dados modernos, eles possuem também essa hierarquia. O Postgres, o MySQL, o MongoDB, Supabase, Oracle, SQL Server, todos eles trabalham a nível de armazenamento persistente. A gente tem a memória SSD, a mais moderna, e da minha época ali o hard disk. Até hoje eu uso o HD para isso, tá? Velhos hábitos. O Postgres, ele fica a nível, ele opera a nível de hard disk, disco de armazenamento. O Redis é uma solução moderna, porque já tem mais de 20 anos que ele existe aí. Na época que eu entrei na faculdade, o Redis era lançamento. O Redis, ele veio com uma proposta de trabalhar na memória RAM, justamente para ser uma memória rápida, um banco de dados que é utilizado para cache, pela velocidade. Nota-se conscientemente que o Redis ele não armazena informações de forma persistente, porque ele não trabalha no armazenamento do HD, ele está na RAM. E a RAM, quando você desliga o seu servidor, seu computador, aquilo que está aqui e aquilo que está aqui some, ele não persiste. Acontece que o Redis ele tem um mecanismo, uma configuração, que ele faz o que a gente chama de swap. Quando a RAM está cheia, e tudo isso tem limitações aqui, quando a RAM está cheia, ou quando os dados da RAM não estão sendo utilizados, ele precisa de outro espaço para guardar outro tipo de processamento, o Redis ele faz o swap, que é armazenando as informações que estão na RAM para o armazenamento persistente. Mas o objetivo dele não é persistir as informações, é apenas dados temporários que vão ser utilizados posteriormente pelo próprio Redis. Então ele faz um swap aqui para desafogar a RAM, colocando em disco. Ele perde desempenho por fazer essa operação, já que ele está trabalhando com o armazenamento, mas ele só vai fazer isso quando os dados da memória RAM não estiverem sendo utilizados. E com a minha queixa em relação ao Redis e ao Postgres e os agentes SDR? É porque eu vejo o seguinte aqui, ó. Esse é o nosso agente SDR. Ele está utilizando como memória um Postgres. É aqui, nessa memória persistente, que eu vou armazenar todo o histórico da minha conversa, principalmente as respostas dos meus agentes especialistas. Aqui eu vou ter um short memory, que é somente cache. É um resumo daquilo tudo que foi conversado, que está usando o Redis. Eu uso isso porque, às vezes, o agente, esse atendente, ele precisa de um histórico, de um resumo, um pequeno resumo daquilo que foi conversado, citando os principais pontos, para não ter que vir aqui no Postgres, porque é uma memória mais lenta, porque ele é um banco de dados. O Postgres ele vai armazenar os dados dessa maneira aqui. Eu estou no PGAdmin, o PGAdmin é um administrador visual para que eu possa me conectar às minhas bases de dados lá na VPS. E nessa tabela aqui, que foi criada pelo nosso agente atendente, ele armazena todo o histórico da conversa. Perceba que o tipo de dado na coluna message é um JSON-B. E aqui, ó, ele vai ter tanta resposta humana quanto a resposta da IA. E para que eu quero isso? Para que depois, quando eu armazenar essa informação num CRM, eu possa vir e saber, passar por um agente inteligente e qualificar o lead para saber em qual etapa do meu funil de vendas ele vai se encaixar. E qual o erro que a galera está cometendo, que eu vejo aí demais? A pessoa vem, ele tira isso aqui, ó, ele tira essa conexão, ele não usa o Postgres, que é um banco de dados persistente, que a gente já viu aqui. Ele trabalha no armazenamento persistente. Ele vem no nosso agente aqui e na memória ele carrega para cá um Redis Chat Memory e faz a conexão aqui. O que vai acontecer?
você que aprendeu a teoria, o que você acha que vai acontecer aqui? Como o Redis, ele trabalha a nível de RAM, naturalmente, esse agente aqui, ele vai perder-se na conversa. Ele não vai manter um histórico persistente, porque a RAM foi feita para acabar, ela foi feita para ser apagada mesmo. E o Redis, ele vai tentar aqui se esforçar a consumir toda a memória da tua VPS e vai fazer um swap utilizando o HD. Ou seja, seu desempenho da sua automação vai bater lá nos pés. Imagina, isso aqui para um agente, para um atendente, um lead, vai funcionar. Tá? É uma ferramenta que você está usando de maneira errada. Funciona, mas é feito para isso? Não, não é feito para isso. O Redis aqui, imagina, com um lead respondendo, um lead sendo atendido pelo esse atendente, vai funcionar. Agora imagina 12. Agora imagina 20 atendentes e 50 leads mandando mensagem ao mesmo tempo. Sua VPS, coitada, você tem aquela VPS compartilhada. Você escolheu uma VPS compartilhada, igual lá do Hester, né? O gestor vem aqui, quer trabalhar com isso de forma profissional, aí aluga uma VPS com dois cores de CPU, 4 GB de RAM, 40 GB de espaço de disco rígido, né? Ou seja, é 4 GB desse aqui de RAM e 40 desse aqui, 40 do HD. E aí tem 20 tera de tráfego, né, de banda de rede, e aí ele compartilha isso aqui, porque isso aqui é compartilhado com outros usuários, né? Aí ele usa isso aqui e quer fazer uma automação de agente SDR para lidar com 50 leads ao mesmo tempo, com 12 atendentes, 10 atendentes. O que vai acontecer? O Redis vai jogar tudo nessa RAM. Ele vai ter 4 GB de RAM para trabalhar isso tudo, fazendo swap de 40 GB. Claro que ele vai se perder, claro que ele vai alucinar e claro que ele não vai manter histórico. E pior, você não vai conseguir qualificar esse lead, porque a memória que está aqui armazenada, ele não ficou persistente, ele não tem uma base de dados. Nenhum aluno meu pode cair nessa desgraça. Se cair, vai ser excomungado. Vou aproveitar e vou colocar aqui na descrição a maneira certa de você desenvolver automações, tá? Clica no link, você vai ser direcionado ao site do curso AutoNext. Você também vai ter um link do grupo do WhatsApp da nossa comunidade, onde o pessoal sempre está tirando dúvida, trazendo projetos, solução, uns ajudando aos outros da maneira correta, com boas instruções. A forma correta e otimizada de implementar agentes é retirando essa memória aqui e colocando uma memória persistente e utilizando a mesma ideia, a mesma técnica, a mesma arquitetura consagrada de utilizar a memória cache e utilizar as ferramentas de forma correta. Redis em ambiente de memória RAM e Postgres em ambiente de armazenamento persistente. A gente coloca um chat memory aqui e implementa nosso atendente para que ele questione o nosso lead antes de entregar as informações. Ele foi programado aqui, utilizando as melhores práticas de engenharia de prompt, para simplesmente, somente entregar um direcionamento de um orçamento, informações discretas, só quando ele colher todas as informações do lead. E assim o nosso agente qualificador, posteriormente, pode ter uma melhor solução, direcionada de melhor maneira e fazer o resgate dessa venda. E para isso eu preciso de uma memória persistente. Se eu colocar isso aqui no Redis, apesar de ficar rápido, ele não vai persistir. E a estratégia para uma melhor agente SDR de negócio que faça a venda e se preocupe pelo lead é dessa maneira, dividir para conquistar. Eu divido em agentes especialistas e eu coloco aqui um plus, que é uma memória rápida, de cache. Aqui ele vai armazenar um resumo de tudo aquilo que foi conversado. A automação é essa aqui, ó. Eu recebo dela um WhatsApp ID, o número do WhatsApp, e a mensagem do lead. Eu venho aqui, seto uma variável para definir um padrão da coluna, como eu fiz em todos os agentes especialistas. Eu seto, faço um padrão, eu venho, recupero as informações que tem no cache, que é o nosso Redis, e peço para esse agente aqui fazer um resumo, utilizando o Markdown. Faça apenas, você é um agente que faz um resumo de toda a conversa. Você vai receber o resumo anterior, que vem aqui do Redis, e a nova mensagem que está sendo passada pelo nosso atendente. E aí ele faz o resumo, apaga a informação do Redis e atualiza a informação e responde para o nosso atendente. E assim, esse atendente, quando ele precisa lidar com muita informação, ele já é configurado para fazer a chamada desse short memory, fazendo o seguinte: olha, tem muita informação aqui, usando o ThinkNode, ele vai falar, olha, não entendi muito bem, tem muita coisa acontecendo, e ele vem aqui no short memory e fala assim, qual é o resumo? E ele faz um resumo de tudo isso que foi falado por aqui e aqui também.
E, além disso, nossos agentes especialistas vão utilizar uma memória rápida. Eu não coloco um postgres aqui porque ele vai tornar mais ineficiente. E, em relação à quantidade de tokens gastos pelos nossos agentes, esses especialistas vão ser chamados apenas sob demanda. Eu não vou chamar todos eles ao mesmo tempo, nem em toda execução. O nosso agente, atendente clínica, eu diminuo a carga dele, ele vai consumir menos tokens porque eu não coloquei toda essa especialidade dentro dela. Eu não tenho apenas um agente, eu tenho vários. Então, ele vai diminuir nosso prompt, vai consumir menos token e ele vai distribuir de forma equilibrada para os nossos agentes especialistas e não vai consumir demais. E eu quero ver isso aqui executando agora. Eu configurei minha API Evolution. A API Evolution é uma API que permite fazer conexões com o WhatsApp, tanto para receber quanto para enviar mensagem. E eu vou fazer aqui o teste workflow e ele vai ficar aqui esperando a informação chegar. Eu tenho aqui o WhatsApp do meu atendimento, esse aqui é meu WhatsApp pessoal, e eu vou utilizar esse WhatsApp pessoal aqui para enviar a mensagem para esse nosso atendente que está aqui, tá? Eu vou digitar: olá, gostaria de informações. Mandei, ele vai processar aqui, entrou no buffer, e aqui ele vai ficar aguardando o lead mandar mais mensagens para responder de uma maneira só, e assim eu tenho uma resposta e não um processamento por mensagem. Ele acumula, espera, verifica o Redis, também usando o Redis, tá? Memória temporária. E aí ele veio aqui no atendente, e o que ele fez? Ele utilizou a OpenAI, a LLM, e armazenou a informação no Chat Memory, que é o nosso Postgres, para fazer ali o armazenamento do histórico da conversa, para que eu possa qualificar depois. E ele me respondeu: seja bem-vindo, Érico, o que você gostaria de saber sobre nossos tratamentos ou procedimentos estéticos? Estou aqui para te ajudar a encontrar a melhor solução para as suas necessidades. Tenho rugas, eu vou botar aqui para rodar, né? Tenho rugas. E aí ele vem, aguardou um tempinho, e aí ele vai encaminhar para o nosso atendente clínica. Ele entrou no Short Memory, armazenou as informações, fez um resumo. Ele talvez lide bem com isso. Vamos ver, ele respondeu sozinho. Rugas podem ser tratadas de várias maneiras, Érico. Se você pensou em algum procedimento específico como Botox ou preenchimento, ele já está usando a inteligência dele como atendente, a experiência, né? Como humano. Preenchimento para suavizá-las, em qual área você sente que as rugas te incomodam mais, como a testa, ao redor dos olhos ou em outra região? Vou botar para testar mais uma vez e falar assim: tenho rugas no meio da testa, não sei o nome. E pés de galinha. Tenho rugas no meio da testa, não sei o nome, e pés de galinha. Entrou no buffer mais uma vez, veio aqui, processou, veio no Chat Memory e aqui ele encontrou o especialista. Ele enviou para o especialista, enviou 2 vezes para o especialista, 3 vezes para o especialista, mandou para a LLM e perceba que o Short Memory foi acionado na execução passada. Então, esse agente e todos os outros vão ter as informações que estão no Redis. Uma informação que eu não preciso armazenar em canto nenhum. O que eu preciso é estar aqui. A resposta é desse agente. Essa resposta eu não preciso. Qual foi a resposta? As rugas que você mencionou, tanto no meio da testa quanto nos pés de galinha, são muito comuns e podem causar um efeito de expressão cansada. O Botox é uma ótima opção para suavizar essas marcas, pois atua relaxando os músculos da região, resultando em uma aparência mais leve e renovada. Você gostaria de saber mais sobre o procedimento ou tem interesse em agendar uma avaliação? Perceba que ele não vai entregando as informações como preço, o que deve fazer, nada além daquilo. Eu preciso colher informações do lead. Você quer saber mais sobre o procedimento? Quero saber mais sobre o procedimento. Quero saber até onde você vai. Eu quero dizer aqui, ó, tenho olhos de panda. Sou totalmente leigo na parte de estética. Tenho olhos de panda, o que fazer? Ele veio, processou, veio no Chat Memory, armazenou a informação e respondeu. Entendi, Érico. Olhos de panda geralmente se refere a olheiras que podem ser causadas por diversos fatores, como cansaço e falta de hidratação. Um procedimento que pode ajudar é o preenchimento de olheiras, outro procedimento, que atua na área para dar um aspecto mais suave. Você gostaria de entender melhor como funciona? Sim, quero. Quero sim. E aí eu vou meter aquele lead cansado que eu sou, né? Sim. Vamos ver o que ele vai fazer. Sim, quero. Ele executou, chegou no atendente. Veio na OpenAI, Chat Memory, e aí ele chamou aqui o Botox e a olheira, porque é um pacote de procedimentos. Eu quero consultar o Botox, quero consultar o especialista olheiras também, porque a gente está trabalhando juntos, o especialista está trabalhando em conjunto, ele é trabalho em equipe. Qual foi a resposta que ele deu? O preenchimento de olheiras pode ser muito eficaz, especialmente para a preocupação com profundidade da região. Ele ajuda a suavizar a aparência, mas se você se incomoda mais com a pigmentação, ou seja,
O especialista de olheiras, ele sabe que existem duas coisas a ser questionadas aqui. Profundidade da olheira ou a queixa e a pigmentação. Podemos conversar sobre outros tratamentos que possam ser adequados. Em relação às rugas na testa e aos pés de galinha, o Botox é uma excelente opção. Você gostaria de saber mais detalhes sobre esses procedimentos ou tem interesse em agendar uma avaliação? Eu cansei, quero saber mais, quero agendar uma avaliação. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um teste aqui, vou mandar, quero agendar. O que é que ele vai fazer? Nesse momento, existe a interação de um humano. E eu quero ver o que é que ele vai fazer aqui. A ideia aqui do processo é encaminhar para um humano, e aí eu vou receber uma mensagem dizendo, olha, o lead tal, está com uma preocupação tal, e você precisa responder. E ele traz um resumo da conversa, daquilo tudo que foi conversado, para que o humano já tenha ali uma ideia do que está acontecendo. Claro que a gente pode integrar isso aqui com um chat útil, com um multicanal de atendimento, que já vai receber pronto, com a tag correta, com a qualificação do funil correto, o que deve ser feito. E aqui, ó, ele fez corretamente. Atendimento humano, ele consultou o chat memory, a OpenAI e encaminhou para o humano. E eu recebo aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem que o atendente vai mandar, tá? Para o número do atendente. Érico Renato, aumento de reclamação de rugas de testa e pés de galinha, com interesse em tratamento de botox e também preenchimento de olheiras. Ele manifestou desejo de agendar uma avaliação. Aconselho a entrar em contato para discutir os detalhes e a disponibilidade de horário. E aí, essa aqui, o lead não vê, né? Quem vai ver sou eu, o atendente. Eu coloquei tudo no mesmo número. Quem vai ver, o que o lead vai ver é isso aqui, ó. Que bom, Érico, vou encaminhar seu pedido de agendamento para a nossa equipe, que entrará em contato para discutir detalhes e horários disponíveis. Se precisar de mais informações ou tiver alguma dúvida, é só avisar. É isso que eu quero. Uma automação rápida, consistente, usando as ferramentas de forma correta. E aí você pode questionar, Érico, e aquela base de conhecimento? Aquele PG Vector que você resiste em utilizar Supabase porque está na moda e que não é para isso que ele serve para outras coisas, outras vantagens. E aquela base de dados ali de conhecimento, para que ela está ali? Ela não foi chamada. Vou te mostrar. Eita que o vídeo vai ficar longo, mas fica até o final que você vai aprender coisa boa. Aliás, todas as minhas aulas são assim, completas, longas, técnicas profissionais. Se você quiser fazer parte e aprender a criar automações profissionais, clica aqui na descrição do link que você vai ser encaminhado para o site e você vai adquirir a comunidade e vai aprender a fazer isso aqui de maneira correta e aproveitar esse oceano azul. O que mais me intriga é que o mercado está repleto de oportunidades e cheio de profissional ruim. Eu sozinho não dou conta. Eu prefiro formar alunos que me ajudem a desenvolver soluções para o mercado do que me deparar-me em consertar automações, soluções quebradas feitas por profissionais ruins. A nossa base de conhecimento é um banco vetorial utilizando o Postgres. A gente instalou uma extensão, e é bem simples de instalar isso, tá? A gente aprende lá no curso, de como transformar seu Postgres em um Supabase Lite. Ele vai armazenar dados vetoriais, e os dados vetoriais são ótimos para dados de conhecimento para nossos agentes inteligentes. Por isso que eu utilizo esse PG Vector aqui. E como é que ele vai funcionar? Base de conhecimento vetorial serve para conhecimentos, dados que vão mudar dentro do negócio. Quando é algo fixo, eu coloco direto no prompt, porque me economiza essa ida a um banco de dados que você já aprendeu, num armazenamento no hard disk. Então, para eu evitar essa ida na base de conhecimento sempre, porque eu já tenho ido aqui no memory, já que é um Postgres relacional, para evitar isso, eu adiciono dados vetoriais aqui, utilizando uma automação que eventualmente vai no Drive procurar por dados que vão ser adicionados e retirados na base de conhecimento do nosso atendente. Como é que faz isso? Eu tenho um Google Drive aqui e eu tenho essa automação que fica vasculhando informações e atualizações que são feitas nessa pasta dentro do Google Drive. Quando eu venho aqui nessa base de conhecimento, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar um arquivo que está no Google Drive, vai transformar em texto, faz o download, transforma em texto e adiciona esse documento na minha PG Vector, lá na minha base de conhecimento. E o nosso SDR vai consumir essa base de conhecimento utilizando a mesma tabela. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar aqui um arquivo texto que refere-se a promoções. Promoções é um tipo de conhecimento que eu não preciso modificar o prompt. Eu como gestor, não tenho que ficar dependendo do gestor da clínica, de ficar me mandando essas informações para ficar alterando o prompt. Isso não se faz. Esse é um tipo de informação variável. Então eu vou colocar aqui, ó, promoção Dia das Mães, Botox de 1000
por 100. Promoção zaça para todas as queridas mamães do Brasil, mãe desses fraldinhas que tem que aturar esse tipo de falta de conhecimento e ignorância. Promoção Dia das Mães, Botox de 1.000 por 100. Sua mãe merece. Fraldinha, sua mãe merece. Paga um Botox para tua mãe. Paga um procedimento. Vem na clínica de estética. Usa o agente SDR para marcar tua consulta. E aqui, ó, vou salvar. Ele já salva aqui. Salvou não? Salvou. Salvou aqui a promoção Dia das Mães. E agora eu venho aqui na minha automação, isso aqui vai ficar no automático, tá? Ele vai ficar vasculhando aquela informação. Eu configuro isso aqui ó, no gatilho. Eu digo, ó, a cada 5 horas, vai lá e vê se tem alguma configuração. Eu vou testar aqui para ver o que vai acontecer, ó. Ele vai ler a informação, vai fazer o download, transformou em texto e preencheu lá a informação da promoção dentro da minha base de conhecimento vetorizada. Se eu vir aqui na nossa agente e mandar testar, eu vou limpar aqui tudo, vou dar um save, vou testar e vou aproveitar a mesma conversa e vou falar o seguinte, ó. Tem promoção aí? Mandei, ele vai executar, ele chegou no atendente, veio aqui, ó, e aqui finalmente ele veio na base de conhecimento, fez o embed e me respondeu. Atualmente temos a promoção do Dia das Mães, o Botox está o desconto de 1.000 por apenas 100. Essa é uma ótima oportunidade para você cuidar das rugas da testa do pé de galinha. Se você desejar aproveitar a promoção, posso agendar seu procedimento agora. O que acha? É isso. É isso. Se você quiser aprender, faça o convite novamente. Retifico, porque o mercado está precisando de pessoas competentes que sabem o que estão fazendo. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Ou desabafo.